Bom, olá, estamos aqui novamente para falar sobre Copa do Mundo, né? Sobre os jogos de Copa, nesse quinto dia de Copa, no caso não hoje, mas ontem, com um dia em que presenciamos simplesmente a história acontecendo diante dos nossos olhos. Vamos primeiramente falar sobre Áustria e Jordânia, que, bom, não jogo com muito apelo, mas que os verdadeiros, os fãs, os realmente loucos por futebol ficaram acordados para assistir um 3-1 que, assim, apesar de um placar com bastante gols, não foi dos melhores jogos da Copa. O bad boy austríaco Arnautovic entrou e resolveu. E, bom, além disso não tivemos mais muita coisa, mas nos outros 3 jogos tivemos a história acontecendo diante dos nossos olhos. Mas, bom, antes de falar sobre os jogos, olá, eu sou o Nicolas, mas pode me chamar de Salfute. E eu queria também dar um destaque para essa camisa aqui, que é de basquete, mas como eu não falo sobre basquete, não tenho muita oportunidade para comentar sobre. Só queria mostrar e é só isso mesmo. Agora, bom, vamos falar sobre os jogos. Primeiramente, falando sobre França e Senegal, um jogo que teve duas histórias bem diferentes. Um primeiro tempo da França não muito inspirada, um primeiro tempo de um jogo que no geral não foi tão bom, e de certa forma Senegal saiu melhor, ou pelo menos a estratégia de Senegal deu mais certo, parecia que estava sendo melhor aplicada. Senegal conseguiu segurar bem a França no primeiro tempo, mas no segundo tempo a França deslanchou e foi o time a ser temido, um time que a gente muito fala que é o bicho-papão. O principal, ou talvez o segundo favorito para ganhar essa Copa, apareceu no segundo tempo e aconteceu o que aconteceu. 3-1 da França. Senegal até conseguiu fazer um gol, mas não demonstrou muita resistência ou muita criação, um bom futebol no segundo tempo e acabou assim. Mas o principal destaque para esse jogo, além do elenco assustador da França, além de tudo que já é falado por aí, Kylian Mbappé. Como sempre, Mbappé em Copa do Mundo é um monstro diferente, é uma coisa diferente de se ver. E ele simplesmente inicia essa Copa com 2 gols. Ele inicia essa Copa superando Pelé e no momento em que aconteceu superando Messi e simplesmente assustador o que é Kylian Mbappé. Sua terceira Copa, ele já está muito próximo de superar Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história das Copas. E bom, ninguém duvida que isso vai acontecer. É só questão de tempo, é só saber quando e não se vai acontecer. Mas um destaque também para além do Mbappé é o que fez Michael Olise ou só Olise. Simplesmente um segundo tempo incrível, um segundo tempo de muito bom futebol que ajudou muito a França a estar ganhando esse jogo. E bom, o próximo jogo que tivemos foi um jogo entre Iraque e Noruega, um jogo que apesar do 4-1 não foi dos melhores jogos da Noruega, foi decidido pelo Cometa, pela máquina, pelo monstro, o que você quiser chamar, Erling Braut Haaland. Haaland, que é o principal concorrente do Kylian Mbappé dessa geração para ser o rosto do futebol. E bom, em questão de fazer gols, ele não deixa nada. Ele não está atrás, talvez ele esteja até à frente, porque é assustador o que faz Erling Haaland pela seleção. É simplesmente algo a ser estudado. Esse cara não é normal. Ele tem números de Cristiano Ronaldo e de Messi em questão de fazer gols. É simplesmente absurdo o que faz Erling Haaland. Seleção, clube, onde quer que ele esteja, ele faz gol, ele quebra recordes, ele passa por cima de qualquer recorde. É simplesmente assustador e lindo o que faz Erling Haaland. E bom, o principal de ontem, né? Obviamente, Argentina 3, Argélia 0, mas o jogo foi só um fundo para a peça teatral, para a apresentação de Lionel Messi. Em seu primeiro jogo dessa Copa, Messi já começa fazendo um hat-trick, fazendo 3 gols de gênio. 3 gols que ele mostrou que apesar da grande idade
da sua idade já avançada, ele não esqueceu como se joga. Muito pelo contrário, ainda joga um absurdo, Lionel Messi. 3 gols em que parecia que ele fazia o que queria quando ele queria. Um primeiro gol de um chute que, sim, foi falha do goleiro, filho do Zidane, mas um chute muito bem dado de Lionel Messi. Um segundo gol em que simplesmente parecia que o mundo estava em câmera lenta para ele, o goleiro todo desesperado, o goleiro correndo, o goleiro querendo de qualquer forma parar o Messi depois de ter dado o rebote no pé dele. O Messi simplesmente dá um toquinho no canto do gol com tranquilidade, com suavidade para fazer o segundo, de uma forma que parece até que para ele o jogo está em outra velocidade. Parece que para ele o jogo está em câmera lenta e ele decide a hora que quiser o que ele vai fazer, quando ele quer ir para cá, quando ele quer ir para lá, não importa, ele consegue, porque ele é Lionel Messi. E um terceiro gol de fora da área em que ele só chuta no canto, só tira do goleiro sem muita força para fazer o terceiro gol e para fazer história. Nesse terceiro gol ele se tornou o maior artilheiro, empatado com Klose em Copas do Mundo, e simplesmente relembrou todo mundo quem ele é. Na MLS, ele não está sendo tão visto. Muitas pessoas, até mesmo fãs do Messi, não veem tanto os jogos dele, porque jogo dos Estados Unidos, né? Obviamente, ninguém é desocupado a ponto de ver todos os jogos. Talvez até sejam, mas não muitas pessoas. Mas em Copas do Mundo nós estamos vendo, nós podemos ver o que é Lionel Messi. Ele está jogando na MLS, uma liga mais fraca, mas a sua genialidade continua a mesma. Ele continua fazendo parecer que é um jogo de crianças contra um adulto. Ele continua fazendo parecer que são todas pessoas que estão abaixo dele, porque realmente estão dentro de campo. É simplesmente assustador o que faz esse gênio Lionel Messi, e estamos presenciando a história. Estamos vendo ela acontecer diante dos nossos olhos e não podemos, e que bom que não podemos fazer nada em relação a isso. Podemos só aproveitar e ver ela acontecendo. Porque ontem tivemos 3 aberrações na natureza entrando em campo. Obviamente que o Messi acima de Haaland e Mbappé, mas eles também são históricos. Haaland em seu primeiro jogo de Copa, fazendo 2 gols e aumentando mais ainda seus números assustadores pela seleção da Noruega, e Mbappé se aproximando mais de Klose para se tornar o artilheiro das Copas. Ele vai terminar a carreira como artilheiro, até porque essa é a última do Messi e ele ainda deve jogar mais 2 Copas. O que deixa mais assustador ainda os números do Mbappé, porque o Messi, ele sim é o maior artilheiro no momento, mas essa é a última Copa dele. Mbappé, ele pode chegar a talvez uns 17 gols nessa Copa, e mesmo assim ele ainda vai ter mais 2 para jogar. É simplesmente bizarro o que faz Mbappé, é simplesmente assustador o que faz Haaland, e é simplesmente encantador o que faz Lionel Messi. Mas bom, é isso. Mais um grande dia de Copa. E obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.